Pai do Senhor, queridos, que alegria estar aqui mais uma vez, agora para nós falarmos acerca da lição de número 4 da revista da CPAD Classe Adultos. Lição 4 tem por título A Mordomia da Família. O texto áureo dessa lição está no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A verdade prática dessa lição é: a família é a primeira instituição criada por Deus e por isso é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar. A leitura bíblica em classe para essa lição está em dois livros da Bíblia Sagrada. No livro do profeta Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15, e também na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 22 ao 25 e também o versículo 28. Josué 24, 14 e 15 diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor, e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Efésios 5, do 22 ao 25, diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 28 ainda diz assim: Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. O objetivo geral dessa lição de número 4 é conscientizar os alunos de que a família é a primeira instituição e que, portanto, devemos zelá-la amorosamente. Os objetivos específicos, segundo a revista, é destacar a família no plano de Deus. Segundo ponto, explicar a mordomia da família. E no terceiro ponto, radiografar a família sobre ataque. Eu quero destacar mais alguns pontos interessantes na lição, que seria tratar acerca da definição de família, destacar quais são os propósitos de Deus ao criar a família, falar ainda sobre a mordomia cristã, a mordomia da família, no caso, segundo a Bíblia Sagrada, e pontuar o que o adversário tem feito de uma forma feroz para atacar a instituição sagrada, além de destacar o que nós devemos fazer para preservar nossa família na presença de Deus. Primeiro que tudo, nós devemos recorrer à definição de família. E antes ainda também de falar da definição da família, eu quero lembrar aos irmãos, assim, de uma forma superficial, acerca do conceito de mordomia cristã. A mordomia é o ato ou efeito de cuidar de algo que não é nosso, não é? Ato porque nós cuidamos, efeito porque devemos nos preocupar, inclusive, sobre como as pessoas estão vendo aquilo que nós estamos cuidando. Então, nós estamos vindo de uma sequência onde definimos o que é mordomia cristã, alguns princípios da mordomia, né, na primeira lição. A segunda lição falamos acerca da mordomia do corpo, e aí destacamos, né, sempre fazendo ali menção à teoria original. Se nós estamos cuidando de algo que não é nosso, então o nosso corpo não nos pertence.
e justificamos biblicamente que o corpo é templo de Deus e morada do Espírito Santo. Se é templo de Deus e morada do Espírito Santo, então não nos pertence, nós somos mordomos do nosso corpo. Nós devemos cuidar bem do nosso corpo e apresentá-lo de uma forma santa e agradável ao dono do corpo, que é o Deus que nós servimos. Na lição passada, a lição número 3, falamos sobre a mordomia da alma e do espírito. E aí destacamos também que a parte imaterial do homem, não é, que a alma e o espírito devem também ser preservados santos e irrepreensíveis até o dia da vinda do Senhor. Falamos, inclusive, a importância, não é, de nós mantermos a alma e o espírito de uma forma santa e o que vai acontecer quando nós perecermos, não é? E até o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Hoje a lição fala da família, a mordomia da família, no mesmo raciocínio, o ato é feito do cristão cuidar da família, não é? Da maneira como nós cuidamos, da maneira como nós apresentamos a família. De maneira também, devemos nos preocupar também como as pessoas estão vendo a nossa família. Será que a nossa família está sendo uma família santa? Está sendo cuidada e apresentada de uma forma que glorifica o nosso Deus? Então, primeiro que tudo, voltando aqui à lição, nós vamos definir o que é família. A nossa declaração de fé, né, declaração de fé assembleana, lá na página 203, ela define que a família é uma instituição criada por Deus, né, imprescindível à existência. E também a formação e realização integral do ser humano, sendo composta de pai, mãe e filhos, não é? Quando houver. Pois Deus, o Criador, ao formar o homem e a mulher, declarou solenemente em Gênesis 2:24. Portanto, ou seja, concluindo um amplo discurso, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então essa é a definição de família conforme a declaração de fé oficial das Assembleias de Deus do Brasil. Que nós precisamos saber também, outro ponto extremamente importante sobre a família, é que Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. E Deus os fez macho e fêmea conforme está na Bíblia Sagrada. Gênesis 1:27 diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Portanto, aí nós temos demonstrado na Bíblia Sagrada a conformação, não é? A constatação da criação de Deus no que diz respeito à heterossexualidade. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, não é? Sendo a família a constituição do casamento entre um homem e uma mulher que vai passar a constituir pai, mãe e filhos quando houver, conforme está escrito na nossa declaração de fé e muito bem embasado na Bíblia Sagrada. A diferenciação dos sexos, não é? No caso da Bíblia Sagrada, tem um objetivo. E o objetivo é a complementariedade, digamos assim, mútua da união conjugal. Essa complementação ou complementariedade mútua, ela é necessária, não é? Entre homem e mulher, entre os dois sexos, para a procriação, não é? Uma exceção que nós podemos abrir a essa constituição de família, segundo a nossa declaração de fé, é que nós reconhecemos a preservação da família, no caso da ausência do pai e da mãe. Não é isso? A ausência do pai e da mãe, o que vai levar o filho a permanecer sob os cuidados de uma outra família, com o objetivo de cuidar, não é? Geralmente os filhos, nesse caso da ausência do pai e da mãe, são cuidados por parentes próximos ou, no pior dos casos, uma nova família conforme a justiça determinar. É importante também frisar que não faz parte da nossa declaração de fé, portanto nós rejeitamos o comportamento pecaminoso da homossexualidade, né? Isso nós rejeitamos por quê? Porque a homossexualidade ela é condenada pelo nosso Deus nas Escrituras Sagradas, bem como qualquer configuração social
que se denomine família através da união homoafetiva, tá certo? Cuja a existência se fundamenta em prática, união ou qualquer conduta que atente contra a monogamia e a heterossexualidade, consoante ao modelo que foi estabelecido pelo Criador e ensinado por Jesus nas Sagradas Escrituras, como por exemplo em Mateus capítulo 19 e versículo de número 6. Agora, quais são os propósitos de Deus para com a família? Nós podemos adiantar, e aí de uma forma introdutória, que Deus criou a família com propósitos sublimes, e isso deve ser levado muito a sério por todos nós. Deus criou a família com propósitos sublimes para o indivíduo e também para toda a humanidade. Eu vou pontuar aqui 4 propósitos que são elencados pelo autor da lição, pastor Elinaldo Renovato, no seu livro Família Cristã e os Ataques do Inimigo. A primeira questão, o primeiro propósito de Deus ao criar a família, conforme o pastor Elinaldo, é, primeiro, evitar a solidão. Preste bem atenção. Quando Deus propôs criar a mulher lá na Bíblia Sagrada, ele procedeu com a criação da mulher para oferecer uma companhia ao homem. Isso é um fato indiscutível, está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, e também Provérbios, capítulo 18, versículo 22. A mulher, portanto, foi criada para ser uma amável companheira, não é? Para o homem, para ser ajudadora, e em algumas versões bíblicas, para ser a auxiliadora do homem. Daí, a mulher, ela ser participante da responsabilidade de Adão e com ele cooperar no plano de Deus para a vida dele e da família por meio do casamento, tá certo? Então, o primeiro ponto, o primeiro propósito de Deus, quando ele constituiu a família, é para evitar a solidão. Segundo, para promover o bem-estar social. O homem é um ser, segundo o autor, gregário por natureza. Gregário significa alguém que tende a viver em bando, em sociedade, né? Então o homem é um ser gregário por natureza. Naturalmente, o homem foi feito para viver em sociedade. Então, ele sente a necessidade de viver em grupo e de se socializar nesse grupo, não é? Nós temos, por exemplo, nós temos exemplo na Bíblia Sagrada de consequência negativa de quando o homem quis ir contra a finalidade de promover o bem-estar social. Por exemplo, a Bíblia Sagrada fala de um certo Ananias e Safira, né? E a história é conhecida de todos nós e as consequências também conhecidas, uma vez que eles tentaram agir em contrariedade à sociedade em que eles estavam vivendo. Então, o homem é um ser gregário por natureza e ele, portanto, sente a necessidade natural de viver em grupo. Desde o princípio, Deus fez uma comunidade de macho e fêmea. E Deus lhe disse, multipliquem a sua espécie em uma comunidade maior. Não é? Em outras palavras, mas multiplique-se em uma comunidade maior. Por exemplo, está lá, nós podemos referenciar biblicamente em Gênesis capítulo 1 e nos versículos de número 27 e 28. Terceiro, o terceiro objetivo de Deus quando criou a família é promover o bem-estar emocional. É indiscutível que homem e mulher, eles se complementam em suas necessidades emocionais. Para isso você pode ler Gênesis capítulo 2, versículo 23. Nos momentos alegres, homem e mulher compartilham seus sentimentos de felicidade. Está lá Provérbios capítulo 5, versículo 18. Nos momentos tristes ou difíceis, ajuntam-se mutuamente, não é? Impulsionados, digamos, pelo amor conjugal. Nesse sentido, a gente também pode destacar pais e filhos. Vivendo em família, eles se sentem mais seguros do que as pessoas que vivem solitárias. Como, por exemplo, Salmo 68, versículo 6 diz assim: Deus faz com que o solitário viva em família.
né? Ou seja, Deus complementa. Quando o solitário não tem família, Deus complementa essa verdade de que a família, de que ele constituiu a família visando o bem-estar emocional também. E em quarto lugar, eu não posso deixar de destacar a multiplicação da espécie. É algo também indiscutível, digamos, é um dos postulados da Bíblia Sagrada. Quando Deus fez macho e fêmea, ele tinha por propósito tornar possível a reprodução do gênero humano. Isso nós podemos, é uma coisa óbvia, e também podemos referenciar, por exemplo, em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, a parte A do versículo. Não é? Deus, ele tinha o propósito de tornar possível essa questão da procriação ou da reprodução do gênero humano, visto que dois seres iguais não se reproduzem. Por exemplo, antes de Deus criar o homem, Deus já tinha constituído os animais, não é? E os animais, aliás, antes de Deus criar a mulher, é aí que eu quero chegar. Deus já tinha constituído os animais e Adão já tinha dado nome aos animais, não é? Já tinha, e a Bíblia Sagrada diz que dentre os animais não foi achado ninguém digno de ser companheiro de Adão, por isso Deus criou a mulher. Então já haviam os animais, já estavam unidos ali em sexos diferentes, com capacidade de reprodução. Agora, essa capacidade precisava ser aplicada à vida do homem. Então, o que é que Deus fez? Visto que dois seres iguais não se reproduzem, por isso que a prática homossexual é vista na Bíblia como uma abominação, está lá Levítico capítulo 18, versículo 22, e algo antinatural, está lá a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27. Então, por esse motivo, Deus fez a mulher para que o homem tivesse a capacidade de reprodução. Dois seres iguais não se reproduzem. Então, o princípio da heterossexualidade estabelecido na criação, desde a época do Gênesis, ele continua a ser parte integrante do plano de Deus para o casamento nos dias atuais, né? Então, vou repetir o princípio da heterossexualidade, que foi criado, instituído, estabelecido lá na época da criação. Continua válida para os nossos dias atuais, indiscutivelmente. Então, Deus ele teve propósitos com a criação da família. Primeiro, foi evitar a solidão. Segundo, o bem-estar social. Terceiro, o bem-estar emocional. E quarto, a possibilidade da multiplicação da espécie. São os 4 propósitos que eu vou destacar nesse momento. Agora vamos falar de mordomia. A mordomia da família cristã, segundo a Bíblia Sagrada. Não é importante frisar esse detalhe, porque nós estamos falando de mordomia cristã. E se é mordomia cristã, a base tem que ser a Bíblia Sagrada. De acordo com a Bíblia Sagrada, a mordomia cristã, não é? A mordomia da família é o ato ou efeito de nós cuidarmos bem da nossa família, cuidarmos para Deus ser glorificado por meio dela e as pessoas serem edificadas quando elas observarem o nosso cuidado para com a nossa família. Nós já sabemos, com isso, que a Bíblia Sagrada ela é o manual da família. Ora, eu estou falando de mordomia cristã, mordomia à luz da Bíblia. Mordomia da família à luz da Bíblia é o assunto da nossa lição hoje. Então a Bíblia Sagrada é o manual da família cristã. Lá na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar preceitos, né? Nós vamos encontrar ensinamentos e mandamentos divinos para todos os elementos que constituem a família, segundo o conceito que eu acabei de falar da nossa declaração de fé. Nós vamos encontrar mandamentos e ensinamentos para os pais, as mães e os filhos, não é? O objetivo para que o lar funcione de forma ordeira, não é? Ou de forma ordenada e saudável ao mesmo tempo, à luz da palavra de Deus. Lembrando que uma família ela não pode ser ordenada e saudável se não for à luz da palavra de Deus. Então, dentro disso eu vou destacar alguns pontos. Por exemplo, o dever do esposo alguns deveres do esposo, é algo que as pessoas geralmente
Elas sabem dizer como o marido deve cuidar da esposa. Tudo bem, como Cristo amou a igreja, isso é bíblico. Mas eu vou destacar alguns pontos. Por exemplo, quais são os deveres básicos do esposo? Como o esposo deve cuidar da sua família, não é? Ele deve primeiro amar a sua esposa, e aí eu vou citar as referências bíblicas. Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 30. Também Colossenses capítulo 3, versículo 19. O esposo deve governar bem a sua casa, não é? Está lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e também versículo de número 12. O esposo deve trabalhar para prover o sustento familiar. Isso é muito importante. Cada ponto desse daria um amplo comentário, mas eu não vou falar, talvez os novos professores possam falar no decorrer da aula. Não é? Por exemplo, trazendo aos dias atuais, onde os valores são invertidos, esses pontos aqui, ó, amar a esposa. A gente está numa época aí onde está em moda o feminicídio, não é? Ou a violência doméstica contra a esposa. A violência, aliás, contra a esposa. Os jornais, atualmente, agora, no momento dessa lição, os jornais estão noticiando diariamente inúmeros casos de namorados tentando contra a vida das namoradas, de maridos tentando contra a vida das esposas. E os casos são terríveis. Por exemplo, esposa sendo morta com ácido jogado no rosto, esposa sendo morta com um tiro no peito, esposa sendo espancada com golpes de arte marcial de forma grosseira e violenta, maridos que não querem trabalhar, não é? Então nós temos aqui, ó, se formos analisar cada dever do marido, assim como também cada ente da família, vai dar um amplo comentário, não é? E nós vamos esticar a nossa aula aí para 2, 3 horas de aula. Eu vou citar os pontos, e os pontos que se encaixarem melhor à realidade da aula que está sendo ministrada na sua igreja, você pode parar e você pode comentar sobre eles. Já falei, o marido deve amar a esposa, deve governar bem sua casa, e eu estou tomando cuidado de citar referências bíblicas, como por exemplo, esse governar bem a casa, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, também o versículo 12, trabalhar para prover o sustento da familiar, Gênesis capítulo 3, versículo 19, e 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 e 12, o esposo deve ser o sacerdote do lar, não é? Gênesis capítulo 18, versículo 19, Jó capítulo 1, versículo 5 e Salmos 128, versículo 1. E também o esposo deve conceder a devida benevolência para a esposa, como por exemplo está evidenciado lá em 1 aos Coríntios capítulo 7, versículo 13, a parte de número B do versículo. Agora eu vou falar da esposa. As esposas também têm deveres, claro, segundo a Bíblia Sagrada. Por exemplo, a esposa deve edificar o seu lar. Provérbios capítulo 14, versículo 1. A esposa deve ser submissa ao marido. Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 24. E também Colossenses capítulo 3, versículo de número 18. A esposa deve atender às necessidades do lar. Provérbios capítulo 31, do versículo 21 e 22, e também Tito, capítulo 2, versículo 5. A esposa também, quando necessário, deve ajudar nas despesas financeiras, né? Esse é um ponto muito interessante para se discutir. Está lá Provérbios, capítulo 31, do versículo 16 ao 18, e também o versículo de número 24. As esposas devem ensinar as mulheres mais novas acerca a elas, as mais novas desempenharem bem seu papel de esposa e de mãe, Tito capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 5, e também as esposas devem conceder a devida benevolência ao marido, 1 aos Coríntios capítulo 7, versículo 3, a parte A do versículo, uma vez que a parte B diz respeito aos maridos. É acerca dos pais, os deveres dos pais, enquanto pais. Os pais, eles devem educar os filhos com disciplina, e aí tem várias referências bíblicas para isso. Isso é muito interessante na aula desse final de semana, ó. Dever dos pais em relação aos filhos. Educar os filhos com disciplina, e eu vou citar algumas referências. Provérbios, lá no livro dos Provérbios, por exemplo,
Provérbios capítulo 13, versículo 24, capítulo 19, versículo 18, capítulo 22, versículo 6 e 15, capítulo 23, versículo 13 e 14, capítulo 29, versículos 15 e 17. Os pais devem ensinar desde cedo os filhos a temerem e amarem ao Senhor, né? Deuteronômio capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9. Nunca esqueça também o clássico, né? Ensina o caminho, a criança o caminho que ela deve andar, e mesmo quando ela envelhecer, ela não se desviará dele. Os pais devem conduzir os seus filhos a Deus. Jó, capítulo 1, versículo 5, Josué 24 e 15, Atos 16, 30 ao 34 e Efésios capítulo 6 e versículo 4. E também os pais devem ser exemplos para os filhos. Está lá Provérbios capítulo 22 e versículo de número 6. Para os filhos também é uma discussão bem atual. Eu, por exemplo, quando estiver dando aula esse domingo, na classe dos adultos, eu vou deixar isso aqui para o final, quando as demais classes retornam ao templo, né? Para aquele encontro ali do encerramento da escola dominical, para eu falar sobre os deveres dos filhos. Daí eu vou dizer que os filhos devem ser obedientes aos pais no Senhor. Está lá Efésios capítulo 6, versículo 1 e Colossenses capítulo 3, versículo 20. Os filhos devem honrar os pais. Você vê que são pontos que estão caindo em desuso. Honrar os pais, mas como a Bíblia é atual, Êxodo capítulo 20, versículo 12, Deuteronômio 5, 16 e também 27, versículo 15. Os filhos devem ajudar os pais nos afazeres domésticos. Né? Gênesis 29, versículo 9, Êxodo 2 e 16 e também Samuel capítulo 17, versículo de número 15. Além de que os filhos também devem assistir os pais em suas necessidades. Mateus capítulo 15, 3 ao 6 e também 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 4 e também o versículo de número 8. Então você vê que a Bíblia ela é um manual de mordomia cristã para toda a família. Como a família deve ser cuidada e como a família deve também cuidar e ser apresentada para que nela Deus seja glorificado. Agora que a gente já sabe o conceito de família, já falamos sobre a questão da mordomia da família à luz da Bíblia Sagrada, eu posso agora comentar alguns ataques atuais à instituição chamada família, a primeira instituição de Deus e, digamos, a mais clássica das instituições. Então, a palavra ataque, ela se refere, nesse caso, a todo investimento de Satanás por meio da educação, do sistema político, da sociedade sem Deus e coisas semelhantes a essa, contra a família cristã. Então, nesse assunto aí dos ataques da pós-modernidade da família, nós podemos destacar o seguinte, por exemplo, o primeiro ataque que é conhecido de todos e que pode ser destacado especialmente nessa aula é o incentivo ao divórcio. Então, por exemplo, se nós pegarmos a mídia secular, ela dá um incentivo de um valor inestimável à questão do divórcio, tentando tornar o divórcio uma prática comum, não é? Então, o princípio da indissolubilidade do casamento tem sido quebrado, digamos assim, numa escala assustadora a cada ano, a cada momento, não é? Evidenciando a falta de temor a Deus das pessoas. Uma família que teme a Deus, ela luta por sua própria família. Um homem ou uma mulher, um servo de Deus que teme ao Senhor, luta pela sua própria família. Ele demonstra um verdadeiro respeito, não é, que deve existir entre os casais, digamos assim. Essa natureza indissolúvel que eu estou falando aqui, que eu estou citando, ela não é uma natureza atual. Ela vem desde a origem da família, desde lá do Gênesis capítulo 2, versículo 24. Jesus disse que esse registro bíblico, ele fala sim da indissolubilidade do casamento, conforme está lá em Mateus capítulo de número 19, versículos de número 5 e 6. Jesus também disse que somente a infidelidade conjugal
tá certo? Ela pode legitimar um segundo casamento. O contrário, segundo casamento, ele vai configurar em adultério, conforme está em Mateus capítulo 19, versículo de número 9. E nesse contexto do divórcio, é bom destacar que Jesus nunca apoiou o divórcio, não é? Mateus 18, versículo 21 ao 35, Lucas 17, 4, nós podemos constatar que o divórcio não deve ser a primeira opção no caso de infidelidade conjugal. No caso da infidelidade conjugal, há a possibilidade do divórcio, mas não deve ser a primeira opção. A primeira opção, segundo a Bíblia Sagrada, ainda é a possibilidade de haver perdão, não é? Isso aí a gente não pode esquecer. Segundo ataque da pós-modernidade, a impureza no leito conjugal. E aí eu vou destacar para vocês que desde a queda do homem lá no Gênesis, o sexo e também a sexualidade, elas têm sido deturpadas, tá certo? A mídia escrita, a mídia televisiva e até algumas pessoas que se dizem ser ensinadores, mas que não têm temor a Deus, né? Pessoas de cenário de nível nacional e até internacional, eles têm ensinado de forma deturbada o ato conjugal, né? No caso, ensinando práticas impuras e práticas inconvenientes e também extremamente antibíblicas. As escrituras sagradas, elas vão nos mostrar que o sexo foi criado por Deus com propósitos elevados, não é? Saudáveis, propósitos benéficos para o ser humano. E por isso, a Bíblia Sagrada reprova severamente práticas sexuais corrompidas, como, por exemplo, o adultério. Eu vou citar algumas referências para vocês que quiserem referenciar a condenação do adultério à luz das Sagradas Escrituras. Gênesis capítulo 20, versículo 14, Deuteronômio 5, 18, Mateus 5, 27, também Romanos 13 e 9. Outra coisa também terrível são as outras perversões, tá certo? Digamos assim, que são extremamente impróprias, não é? Extremamente impróprias para um casal. Por exemplo, conforme está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 e também em Hebreus capítulo 13 e versículo de número 4. Outro ataque da pós-modernidade à família, que eu não posso deixar de citar, é a falta de espiritualidade. Não é? É algo que também eu vou adiantar para vocês que está meio que na moda. Na moda não significa dizer que seja uma coisa boa, mas a falta de espiritualidade, ou eu poderia chamar da superficialidade espiritual dos dias atuais, aonde a Bíblia não é mais a regra de fé e prática, aonde a vida devocional, por exemplo, o jejum, a leitura da palavra de Deus, a oração, são coisas que estão sendo desprezadas e por alguns, até se dizendo cristãos, ridicularizados publicamente. Então, em alguns lares, a vida espiritual com isso, a espiritualidade, ela está extremamente em crise. A frieza, a mornidão espiritual, ela está impedindo com que, por exemplo, os membros da família vivam em união e em plena comunhão com Deus. Está lá, o Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16, nos traz uma prevenção acerca disso. Né? Isso, qual é o motivo dessa situação? Isso se dá pelo fato, em alguns lares, conforme eu já citei para os irmãos, há pouca importância na questão da vida devocional. Então, incentive a prática devocional na sua casa. Eu já vou citar alguns elementos que não podem faltar na nossa casa, tá certo? Algumas vacinas que nós temos que aplicar. Então, a Bíblia Sagrada, ela nos mostra que nós devemos prisar uma vida espiritual, uma espiritualidade dentro da nossa família, que é o tema que nós estamos estudando essa semana. Como, por exemplo, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33,
ou Colossenses capítulo 3 e versículo 1 também. Agora, eu não poderia deixar de citar os remédios, né? Já que eu citei os ataques da pós-modernidade, eu posso, alguns ataques, eu não citei todos, logicamente, mas eu posso citar também alguns remédios, né? Algumas formas de prevenção. Lembre-se que nós não podemos evitar que nossa família ela sofra investidas do diabo. O que nós podemos fazer é proteger nossa família das suas astutas ciladas. Eu escutei uma pregação há poucos dias, onde o pregador ele foi muito feliz na colocação dele em relação à família. Ele disse, lembre-se que as alfarrobas dos porcos foram oferecidas ao filho pródigo, mas ele não chegou a comer. A Bíblia diz que ele não comeu. Ou seja, nós não podemos evitar que a nossa família sofra ataques do diabo, mas nós podemos proteger a nossa família com algumas atitudes a fim de que a nossa família não caia em tentação. Então, uma coisa é você sofrer investida, outra é você ceder a investida. Então, algumas formas de proteger a nossa família. Vamos lá, dentro da Bíblia Sagrada. Primeiro, santificando o nosso lar, conforme Levítico, capítulo 20, versículo 26, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Segundo, praticando o culto doméstico regularmente, tá certo? Chamando a bênção de Deus para a nossa casa, conforme Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 7 a 9. Mantendo uma vida de oração e jejum, não é? Isso é muito importante. Romanos, capítulo 12, versículo 12, Colossenses 4 e 2, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Aí, quarto lugar, ensinando a palavra de Deus no lar. Certo irmão me fez uma pergunta há poucos dias, e ele disse assim, Pastor Mário, quantos livros você já leu essa semana? Eu disse para ele, seguramente mais de 200. E ele, aliás, leu esse ano. Essa semana não, esse ano. Quantos livros você já leu esse ano? E eu disse assim, olha, seguramente mais de 200. E ele ficou admirado, mas como pode um ser humano, no mês de julho, já ter lido mais de 200 livros? Isso não tem condições. E eu fiquei calado porque ele não me perguntou como. Não é? Se ele tivesse perguntado como, eu teria respondido para ele como pode um ser humano ter lido mais de 200 livros entre os meses de janeiro e julho. Eu já estou, esse ano, para a glória de Deus, concluindo iniciando a minha quarta leitura da Bíblia Sagrada anual. Então, seguramente, eu já li muitos livros esse ano. E eu perguntei àquele irmão, quantos livros você já leu? Ele disse, eu li uns 12, 13 livros. E eu comecei a perguntar os temas do livro. E eu posso dizer a vocês que eram temas que não edificavam em nada, que não acrescentavam em nada, tá certo? Eram conhecimentos de cunho de autoajuda que não tinham base nenhuma na palavra de Deus. Então, não acrescenta fé, tá certo? Não edifica a família. Então, nós devemos investir no ensino na leitura da palavra de Deus, no devocional da palavra de Deus, na leitura, e também no ensino da palavra de Deus dentro da nossa casa. Conforme, isso é bíblico, Provérbios 22, versículo 6, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42. Também, frequentar assiduamente os cultos no templo. Isso é muito importante, não é? Frequentar assiduamente nos templos. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 15 e 16, Salmo 122, versículo 1. E por último, vigiando em todo o tempo. Atos, capítulo 20, versículo 31, também 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13, Colossenses 4 e 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 6 ao 10, e também 1 Pedro, capítulo 5, e versículo de número 8. Então veja como é importante esse assunto da mordomia cristã.
A conclusão para esse assunto, eu poderia lembrar aos irmãos que a Bíblia Sagrada, ela não fala só de instituição da família, mas ela também destaca os papéis de cada elemento da família, com o objetivo de que a família permaneça unida e espiritualmente de uma forma que agrade o nosso Deus, né? Então, se nós formos, observe-se que se nós formos excelentes mordomos, não é só um mordomo qualquer, um mordomo excelente, ou seja, aquele que anda em conformidade com a palavra de Deus, que exerce a sua mordomia de acordo com a palavra de Deus. Se nós permanecermos assim, nós nunca vamos ceder ou sofrer com as investidas satânicas do nosso inimigo. Que Deus abençoe, que você tenha uma excelente aula e que, se Jesus não voltar, você possa estar o próximo domingo também estudando a lição de número 5. Paz do Senhor Jesus a todos.